A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Reverendo Luciano aqui mais uma vez, Diocese Anglicana de Brasília, trazendo uma palavra para meditação e reflexão nesse nosso dia. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27 nos diz: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Esta é a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos e irmãs, meditando sobre esse pequeno texto do Evangelho de Mateus, venho trazer para vocês essa reflexão onde lembro a grande importância de continuarmos firmes, fortalecidos e fortalecidas em nossa fé e em nosso Senhor, independente do tempo e da circunstância. A nossa fé é uma fé para a eternidade, como nos afirma nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse que o final dos tempos traria consigo muitas dificuldades. O amor de muitas pessoas se esfriaria. Mas nos alertou que aquele e aquela que permanecesse até o fim, este e estas seriam salvos. Não nos disse que seriam salvos aqueles que perseverassem, que permanecessem até o início, até a metade ou até perto do fim, mas aquele e aquela que for até o fim, que perseverar até o fim. Portanto, a nossa fé é uma fé que deve estar alicerçada, que deve ter uma base sólida que não nos permita ou que nos ajude a continuarmos, a permanecermos firmemente nesta rocha. Por isso nossa casa, como disse Jesus Cristo, nosso Senhor, deve ser edificada sobre a rocha. A rocha aqui, evidentemente, é todo o ensino do capítulo 5 até o final do capítulo 7, é todo o sermão da montanha. Tudo aquilo que nós já conhecemos, todos esses ensinos que Jesus nos dá nesses dois capítulos. A nossa casa é construída quando nós obedecemos o Evangelho, quando nós obedecemos e procuramos colocar em nossas vidas a palavra do Senhor e vivê-las dia a dia. Construir sobre a rocha é algo que cria bases e raízes firmes quando ela está estabelecida sobre a palavra de Jesus Cristo, sobre os ensinos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa fé fica sólida quando a cada dia colocamos um tijolinho, colocamos um pouco de cimento, um pouco de areia e vamos construindo dia a dia a nossa caminhada com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses tijolos, essa areia, esse pouco de cimento que vai solidificando a nossa fé é justamente a palavra do Senhor que vai se encarnando em nós. Cada vez que nós permitimos que a palavra do Senhor, que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo transforme nossas vidas, transforme nossas mentes, e uma vez transformando nossas mentes, elas viram as nossas ações, elas se encarnam em nós. De maneira que toda vez que nós ouvimos a palavra do Senhor e colocamos em prática em nossas vidas, nós estamos solidificando a nossa fé e tornando-nos ainda mais fortes para continuarmos seguindo essa caminhada, que deve ser perseverante e perseverante até o último dia, até o fim. Nessa mensagem dessa manhã, gostaria de encorajá-lo e encorajá-la a permanecerem construindo suas vidas, nossa fé na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que aqui nesse texto ele se refere principalmente ao Sermão do Monte, a tudo aquilo que nós
ouvimos, lemos e conhecemos do capítulo 5 até o capítulo 7. Mas toda a sua palavra é palavra que nos fortalece, que nos alimenta, que torna-se base firme para que nós construamos as nossas casas sobre a rocha. Porque uma casa construída sobre areia, uma casa construída sem alicerce, sem base, ou especificamente falando, sem a base da palavra do Senhor, sem a base do seu ensino, é uma casa construída sobre areia. Como disse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e toda vez que vem a tempestade, toda vez que vier os ventos, toda vez que vierem a chuva, a primeira vez ou todas as vezes que vierem sobre estas casas, elas sucumbirão. Disse Jesus, será e foi grande a sua queda. E o Senhor, e aqui que entra a nossa esperança, nosso Senhor não disse que sobre nossas casas não viria a tempestade. Não nos disse que sobre nossas casas não viria a chuva, nem os ventos fortes. Sim, sobre mim, sobre você, sobre todo homem, sobre toda mulher de Deus, certamente sobrevirão tempos de tempestade. Certamente sobre sua vida virão chuvas, virão ventos fortes. Não nos garantiu nosso Senhor que isso não sobreviria sobre nós. Apenas nos alertou. E se construíssemos ou se construirmos nossas casas sobre o alicerce, sobre a rocha, quando esses ventos e tempestades surgissem, as nossas casas permaneceriam. Essa é a ideia do Evangelho. Não é a ideia de nos livrar, nos colocar à parte dos sofrimentos e das dificuldades dessa vida. Mas a ideia do Evangelho é nos manter com a base firme, construídos sobre uma rocha firme. E quando essas tempestades e esses ventos vierem, nós não seremos sucumbidos, não seremos derrubados, permaneceremos. Para permanecermos firmes até o fim, é preciso estarmos solidificados, edificados sobre essa rocha. De maneira que estaremos prontos e prontas para qualquer adversidade, para qualquer tempo de dor, para qualquer luta que tenhamos que enfrentar. Vamos seguir assim firmes no Senhor, permitindo que Ele nos fortaleça a cada dia e que a Sua palavra seja nossa base sólida e firme para continuarmos e permanecermos. O Senhor é contigo, que Ele te abençoe e te fortaleça, abençoe sua vida, sua família. É minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.